Olá a todos, boa tarde, saudações. Eu sou o Mansão Quiles Neves do CAC e vou apresentar um resumo simples sobre uma pesquisa que estou a desenvolver juntamente com a professora Andrea Muraro. E a pesquisa que nós estamos a desenvolver é sobre as questões que têm a ver com as memórias das cartas, um estudo de correspondências dos escritores africanos de língua portuguesa. E nesta pesquisa, uma delas importantes é exatamente a questão que é sobre os escritos de Mário Pinto de Andrade, um dos grandes escritores de origem angolana, mas que não só esteve em Angola, como perpassou nos países como Guiné-Bissau, que foi seu ministro. Dizer que Mário Pinto de Andrade ele vai ser o nosso foco nesta pesquisa, em todas as dimensões e em todas as etapas. E para esta semana universitária, preparamos então uma parte, que é o recorte inicial que nós fizemos, sobre a temática, a perspectiva literária das cartas de Mário Pinto de Andrade na formação da consciência nacional na África. Então, nós vamos trabalhar com o que exatamente? Com os escritos de Mário Pinto de Andrade, saber quais são as discussões que perpassavam naqueles escritos, naquelas correspondências, com todos aqueles intelectuais, nomeadamente intelectuais que agora estão na política desses países, que são agora gente que faz parte da política do país, nomeadamente tanto os filhos, neste caso ainda, como também o partido que governa Angola, no caso do MPLA, alguns dos correspondentes que indicam diálogos também com eles, numa perspectiva toda de estabelecer como realmente ele estabelecia os mecanismos dele na construção da consciência política, cultural, nacional. Como ele conseguiu construir uma consciência política, uma consciência nacional, independente das forças que outrora defendia expulsar no território africano. E, como objetivo desta pesquisa, vamos tentar trabalhar na perspectiva de encontrar, estudar, analisar todos esses escritos que estão dentro da Casa Comuns, no site da Casa Comuns, e fazer a articulação com a obra que é o foco da nossa pesquisa, que é a obra de Inocência Mata e Laura Padilha, que produziram lá em 2000, nos anos 2000, em decorrência da vontade de homenagear Mário Pinto de Andrade nos seus 10 anos de falecimento físico. Esta obra é o conhecido Mário Pinto de Andrade, um intelectual na política. E o recorte que nós vamos trabalhar com ele aqui nesta obra, primeiramente, é sobre a questão dos afetos, que é a primeira parte. Não só na primeira parte, como na segunda parte, nos segundos capítulos, dos afetos e da voz dos afetos, que ele vai trabalhar com algumas pessoas que eram muito próximas a ela. Um exemplo prático de afeto que ele apresenta para nós é a filha, a Renda, que através de cartas se comunicavam, que através da carta produziam afetos. Então vamos fazer essas correspondências do que a Inocência Mata e a Laura Padilha vão colocar como depoimento da Renda lá no livro. Em consequência disto, vamos também ver o que havia de diálogo entre Renda e o Mário Pinto de Andrade, lá
nos arquivos que nós temos lá no site da Casa Comum. Aliado a este entendimento, temos então os nossos métodos. Os métodos que preconizamos usar são exatamente o método bibliográfico, e neste método bibliográfico vamos trabalhar com a bibliografia Horas Enunciada, que faço a decorrência de repetir, a bibliografia sobre ou intitulada Mário Pinto de Andrade, o Intelectual na Política, produzida por Inocência Mata e Laura Padilha nos anos 2000. E por outro lado, nós vamos também olhar metodologicamente como haviam correspondências e como essas correspondências poderiam proporcionar mecanismos para a produção da consciência política, cultural e literária. É interessante que o foco aqui vai ser quais são as discussões que serão analisadas nessas obras, nessas cartas, que ocorriam quando eles trocavam as cartas. O que estava a ser discutido lá? Então, metodologicamente, nós vamos encontrar isso, vamos ter que buscar isso nessa pesquisa. Como essa conversa ocorria. E como resultados, pretendemos alcançar diálogos ou partes de diálogos que possam evidenciar que nós realmente estamos a pretender buscar, que é o quê? Que havia um mecanismo de Mário Pinto de Andrade com os outros autores dentro das correspondências que indicavam para uma produção de intelecto, uma produção de conhecimento que contrariava as ideias ocidentais, portanto, naquele momento, ideias colonialistas, e que traziam as ideias de independência nacional. Bem como também vamos procurar encontrar nessas correspondências duas coisas. Nesse recorte inicial, o quê? A existência de diálogo que indique a produção literária, e outra, a existência de um posicionamento do Mário Pinto de Andrade contra qualquer dominação cultural e, com isso, a produção da consciência literária nacional como ensaísta. Como considerações finais, Mário Pinto de Andrade foi um intelectual muito importante e esperamos que se possa concretizar o idealizado de que Mário Pinto de Andrade foi uma figura política importante, foi um dos grandes partícipes na construção de uma literatura nacional angolana e o maior sociólogo de Angola, e também tem produções literárias que são importantes dentro de Angola, bem como fora de Angola, nos países como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, que teve correspondências diretas com o presidente na altura, portanto, no intervalo de 1980, na década de 80. Então, nós estamos falando de uma pessoa do intelectual que teve a sua importância na cultura, na política e na produção do conhecimento literário, libertário dos povos africanos. Obrigado e nos encontramos. Essa é a nossa 8ª semana universitária.